O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 2. O sacrifício. Peri compreendera o gesto da Índia. Não fez, porém, o menor movimento para segui-la. Fitou nela o seu olhar brilhante e sorriu. Por sua vez, a menina também compreendeu a expressão daquele sorriso e a resolução firme e inabalável que se lia na fronte serena do prisioneiro. Insistiu por algum tempo, mas debalde. Peri tinha atirado para longe o arco e as flechas e, recostando-se ao tronco da árvore, conservava-se calmo e impassível. De repente, o índio estremeceu. Cecília aparecera no alto da esplanada e lhe acenara. Sua mãozinha, alva e delicada, agitando-se no ar, parecia dizer-lhe que esperasse. Peri julgou mesmo ver no rostinho gentil de sua senhora, apesar da distância, brilhar um raio de felicidade. Quando, com os olhos fitos naquela graciosa visão, ele esforçava-se por adivinhar a causa de tão súbita alegria, a Índia soltou um segundo grito selvagem, um grito terrível. Tinha, pela direção do olhar do prisioneiro, visto Cecília sobre a esplanada. Tinha percebido o gesto da menina e compreendera vagamente a razão por que Peri recusara a liberdade e o seu amor. Precipitou-se sobre o arco que estava atirado ao chão. Mas, apesar da rapidez desse movimento, quando ela estendia a mão, já Peri tinha posto o pé sobre a arma. A selvagem, com os olhos ardentes, os lábios entreabertos, trêmula de ciúme e de vingança, levantou sobre o peito do índio a faca de pedra com que lhe cortara os laços há pouco, mas a arma caiu-lhe da mão e, vacilando, apoiou-se no seio que ameaçara. Peri tomou-a nos braços, deitou-a sobre a relva e sentou-se de novo junto ao tronco da árvore, tranquilo a respeito de Cecília, que desapareceu da esplanada e estava fora de perigo. Era a hora em que a sombra das montanhas sobe às encostas e o jacaré deitado sobre a areia se aquece aos raios do sol. O ar estrugiu com os sons roucos da inúbia e do maracá. Ao mesmo tempo, um canto selvagem, o canto guerreiro dos aimorés, misturou-se com a harmonia sinistra daqueles instrumentos ásperos e retumbantes. A Índia, deitada junto da árvore, sobressaltou-se e, erguendo-se rapidamente, acenou ao prisioneiro, mostrando-lhe a floresta e suplicando-lhe que fugisse.
Peri sorriu como da primeira vez. Tomando a mão da menina, a fez sentar perto dele e tirou do pescoço a cruz de ouro que Cecília lhe havia dado. Então começou, entre ele e a selvagem, uma conversa por acenos, de que seria difícil dar uma ideia. Peri dizia à menina que lhe dava aquela cruz como lembrança, mas que só depois que ele morresse é que devia tirá-la do pescoço. A selvagem entendeu ou julgou entender o que Peri procurava exprimir simbolicamente e beijou-lhe as mãos em sinal de reconhecimento. O prisioneiro obrigou-a a atar de novo os laços que o ligavam e que ela, no seu generoso impulso de dar-lhe a liberdade, havia desfeito. Nesse momento, 4 guerreiros aimorés dirigiam-se à árvore em que se achava Peri e, segurando as pontas da corda, o conduziram ao campo, onde tudo estava já preparado para o sacrifício. O índio ergueu-se e caminhou com o passo firme e a fronte alta diante dos 4 inimigos, que não perceberam o olhar rápido que nessa ocasião ele lançou às pontas de sua túnica de algodão, torcidas em 2 nós pequenos. O campo, cortado em elipse no meio das árvores, estava cercado por 100 e tantos guerreiros armados em guerra e cobertos de ornatos de penas. No fundo, as velhas pintadas de listras negras e amarelas, de aspecto hórrido, preparavam um grande brasedo. Lavavam a laje que devia servir de mesa e afiavam as suas facas de ossos e lascas de pedra. As moças, grupadas de um lado, guardavam os vasos cheios de vinho e bebidas fermentadas, que ofereciam aos guerreiros quando estes passavam diante delas, entoando o canto de guerra dos aimorés. A menina que fora incumbida de servir ao prisioneiro e o acompanhara ao lugar do sacrifício, conservava-se a alguma distância e olhava tristemente todos esses preparativos. Pela primeira vez, seu instinto natural parecia revelar-lhe a atrocidade desse costume tradicional de seus pais e que ela tantas vezes assistira com prazer. Agora que ia representar como heroína no drama terrível e como esposa do prisioneiro, devia acompanhá-lo até o momento supremo, insultando-lhe a dor e a desgraça. O seu coração confragia-se, porque realmente amava Peri, tanto quanto era possível a uma natureza como a sua amar. Chegados ao campo, os selvagens que conduziam o prisioneiro passaram as pontas da corda ao tronco de 2 árvores
e, esticando o laço, o obrigaram a ficar imóvel no meio do terreiro. Os guerreiros desfilaram em roda entoando o canto da vingança. As inúbias retroaram de novo. Os gritos confundiram-se com o som dos maracás e tudo isso formou um concerto horrível. À medida que se animavam, a cadência apressava-se, de modo que a marcha triunfal dos guerreiros se tornava uma dança macabra, uma corrida veloz, uma valsa fantástica em que todos esses vultos horrendos, cobertos de penas que brilhavam à luz do sol, passavam como espíritos satânicos envoltos na chama eterna. A cada volta que fazia esse Shabá, um dos guerreiros destacava-se do círculo e, adiantando-se para o prisioneiro, o desafiava ao combate e conjurava-o a que desse provas de sua coragem, de sua força e de seu valor. Peri, sereno e altivo, recebia com soberbo desdém a ameaça e o insulto. E sentia um certo orgulho, pensando que no meio de todos aqueles guerreiros fortes e armados, ele, o prisioneiro, o inimigo que ia ser sacrificado, era o verdadeiro, o único vencedor. Talvez pareça isso incompreensível, mas o fato é que Peri o pensava, e que só o segredo que ele guardava no fundo de sua alma podia explicar a razão desse pensamento e a tranquilidade com que esperava o suplício. A dança continuava no meio dos cantos, dos alaridos e das constantes libações, quando de repente tudo emudeceu. E o mais profundo silêncio reinou no campo dos Aimorés. Todos os olhos se voltaram para uma cortina de folhas que ocultava uma espécie de cabana selvagem, construída a um lado do campo, em face do prisioneiro. Os guerreiros se afastaram. As folhas se abriram. E entre aquelas franjas de verdura assomou o vulto gigantesco do velho cacique. Duas peles de tapir, ligadas sobre os ombros, cobriam seu corpo como uma túnica. Um grande cocar de penas escarlates ondeava sobre sua cabeça e realçava-lhe a grande estatura. Tinha o rosto pintado de uma cor esverdeada e oleosa, e o pescoço cingido de uma coleira feita com as penas brilhantes do tucano. No meio desse aspecto horrendo, os seus olhos brilhavam como dois fogos vulcânicos no seio das trevas. Trazia, na mão esquerda, a tangapema, coberta de plumas resplandecentes, e amarrada ao punho direito, uma espécie de buzina, formada de um osso enorme da canela de algum inimigo morto em combate.
Chegando à entrada do campo, o velho selvagem levou à boca o seu instrumento bárbaro e tirou dele um som estrondoso. Os aimorés saudaram com gritos de alegria e de entusiasmo o aparecimento do vencedor. Ao cacique cabia a honra de ser o algoz da vítima, o matador do prisioneiro. Seu braço devia consumar a grande obra da vingança. Esse sentimento que constituía para aqueles povos fanáticos a verdadeira glória. Apenas cessaram as aclamações com que foi acolhida a entrada do vencedor. Um dos guerreiros que o acompanhavam adiantou-se e fincou na extrema do campo uma estaca destinada a receber a cabeça do inimigo, logo que ela fosse decepada do corpo. Ao mesmo tempo, a jovem índia, que servia de esposa ao prisioneiro, tirou o tacape que pendia do ombro de seu pai e, caminhando para Peri, desligou-lhe os braços e ofereceu-lhe a arma, fitando nele um olhar triste, ardente e cheio de amarga exprobração. Nesse olhar, dizia-lhe que se tivesse aceitado o amor que lhe oferecera, e com o amor a vida e a liberdade, ela não seria obrigada, pelo costume tradicional de sua nação, a escarnecer assim da sua morte. Com efeito, esse oferecimento que os selvagens faziam ao prisioneiro de uma arma para se defender era uma ironia cruel. Ligado pelo laço que o prendia, imóvel pela tensão da corda, de que lhe servia vibrar o tacape no ar se não podia atingir os inimigos? Peri aceitou a arma que a menina lhe trazia. Calcando-a aos pés, cruzou os braços e esperou o cacique que avançava lentamente, terrível e ameaçador. Chegando em face do prisioneiro, a fisionomia do velho esclareceu-se com um sorriso feroz, reflexo dessa embriaguez do sangue que dilata as narinas do jaguar prestes a saltar sobre a presa. "Sou teu matador", disse em guarani. Peri não se admirou, ouvindo a sua bela língua adulterada pelos sons roucos e guturais que saíam dos lábios do selvagem. "Peri não te teme." "És Goitacá?" "Sou teu inimigo." "Defende-te." O índio sorriu. "Tu não mereces." Os olhos do velho fuzelaram de raiva. A mão cerrou o punho da tangapema, mas ele reprimiu logo o assomo da cólera. A esposa do prisioneiro atravessou o campo e ofereceu ao vencedor um grande vaso de barro vidrado cheio de vinho de ananás, ainda espumante. O selvagem virou de um trago a bebida aromática e, endireitando seu alto talhe, lançou ao prisioneiro
um olhar soberbo. Guerreiro Goitacá, tu és forte e valente. Tua nação é temida na guerra. A nação Aimoré é forte entre as mais fortes, valente entre as mais valentes. Tu vais morrer. O coro dos selvagens respondeu a esta espécie de canto guerreiro que preludiava o tremendo sacrifício. O velho continuou: Guerreiro Goitacá, tu és prisioneiro. Tua cabeça pertence ao guerreiro Aimoré. Teu corpo aos filhos de sua tribo. Tuas entranhas servirão ao banquete da vingança. Tu vais morrer. Os gritos dos selvagens responderam de novo. E o canto se prolongou por muito tempo, lembrando os feitos gloriosos da nação Aimoré e as ações de valor de seu chefe. Enquanto o velho falava, Peri o escutava com a mesma calma e impassibilidade. Nem um dos músculos do seu rosto traía a menor emoção. Seu olhar, límpido e sereno, ora fitava-se no rosto do cacique, ora volvia-se pelo campo examinando os preparativos do sacrifício. Apenas quem o observasse veria que, de braços cruzados como estava, uma das mãos desfazia imperceptivelmente um dos nós que havia na ponta de seu saio de algodão. Quando o velho acabou de falar, encarou o prisioneiro e, recuando 2 passos, elevou lentamente a pesada clava que empunhava na mão esquerda. Os aimorés, ansiosos, esperavam. As velhas, com as suas navalhas de pedra, entremeciam de impaciência. As jovens índias sorriam, enquanto a noiva do prisioneiro voltava o rosto para não ver o espetáculo horrível que ia apresentar-se. Nesse momento, Peri, levando as 2 mãos aos olhos, cobriu o rosto e, curvando a cabeça, ficou algum tempo nessa posição, sem fazer um movimento que revelasse a menor perturbação. O velho sorriu. Tens medo? Ouvindo estas palavras, Peri ergueu a cabeça com ar senhoril. Uma expressão de júbilo e serenidade irradiava no seu rosto. Dir-se-ia o êxtase dos mártires da religião, que na última hora, através do túmulo, entreveem a felicidade suprema. A alma nobre do índio, prestes a deixar a terra, parecia exalar já do seu invólucro, e pousando nos seus lábios, nos seus olhos, na sua fronte, esperava o momento de lançar-se no espaço para ir se abrigar no seio do Criador. Erguendo a cabeça,
fitou os olhos no céu, como se a morte que ia cair sobre ele fosse uma visão encantadora que descesse das nuvens sorrindo-lhe. Era que, nesse último sonho da existência, via a linda imagem de Cecília, feliz, alegre e contente. Via sua senhora salva. Fere, disse Peri ao velho cacique. Os instrumentos retumbaram de novo. Os gritos e os cantos se confundiram com aqueles sons roucos e reboaram pela floresta como o trovão rolando pelas nuvens. A tangapema, coberta de plumas, girou no ar, cintilando aos raios do sol que feriam as cores brilhantes. No meio desse turbilhão, ouviu-se um estrondo, uma ânsia de agonizante e o baque de um corpo. Tudo isto confusamente, sem que, no primeiro instante, se pudesse perceber o que havia passado. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!